manifestação do poder de Deus na minha vida. Então, a minha intenção nessa manhã é que a gente pare para refletir aquilo que precisa ser arrumado na nossa vida. Ele precisa ser arrumado. Deus enviou um profeta dizendo a um rei: arruma a tua casa. Arruma a tua casa. Então a gente precisa sempre estar arrumando o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, sabe? Para que o Senhor continue operando, fazendo milagre, falando e a gente compreendendo a voz e as verdades do Senhor. Então, essa é a minha intenção, trazer uma palavra para a igreja. E o 30 começa assim. Põe na sua Bíblia aí. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruína. A minha pergunta nessa manhã, para mim e para você: como é que está o altar de Deus na nossa vida? O altar significa um momento de devoção, de nos humilhar diante dele, de entregar, como oferta agradável a nossa vida a ele. Hoje não precisa mais matar um cordeiro, não precisa mais levarmos sacrifício, oferta pacífica, não precisa mais, mas há uma oferta que ainda hoje ela é válida e precisa. Sabe qual é a oferta? Oferta de louvor a Deus. Precisamos estar na presença de Deus louvando a Ele, irmão, com o coração cheio de alegria, de dizer: Pai, eu te sirvo com toda a alegria do meu coração, sabe? Dentro da minha boca, nos meus lábios, há um hino de louvor ao teu santo nome, um hino de louvor ao Senhor. Então, como é que está o altar de Deus? Esse momento de oração, de devoção, de devocional, de entrega, submissão, de procurar entender a vontade, de ouvir a voz de Deus. A primeira coisa que Elias faz é: chama o povo. Olha aqui como é que faz o negócio. Olha aqui como é que começa a adorar a Deus. É preparando, é arrumando o altar do Senhor. Irmãos, é natural que você vive num lar, numa casa, você não arrumar toda hora, todo dia, as coisas viram uma bagunça, viram uma bagunça. Você percebe daqui a pouco, olha para trás e diz: meu Deus, como está bagunçada a casa? Passou aqui um furacão, furacão, entende? Então, precisamos estar arrumando, organizando a casa e o coração da gente, sabe? Arrumando nosso coração para que o Senhor possa habitar, falar e entendermos a voz do Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Então, precisamos fazer isso todo dia, toda hora. E aí, ele diz: vem aqui todo mundo. Ele começa a restaurar o altar do Senhor, que estava em ruína. Então, naquele lugar, os antepassados já havia feito um altar a Deus. Um altar a Deus. Um altar ao Senhor. Já havia feito. Ali já tinha um altar, só que estava em ruína, todo quebrado. Todo quebrado. Mas aquele altar agora com Elias é restaurado para ser usado, para cultuar a Deus, para oferecer a Deus a sua vida, o seu louvor, a sua gratidão. Como é bom começar hoje pela manhã, primeiro dia da semana, dizendo: te agradeço por ti me salvar, Senhor, por me salvar. Te agradeço, te agradeço, te agradeço, sabe? Agradecer. Deus é maravilhoso, irmão. Hoje é domingo. Sexta agora estava aí, Goreto, no hospital.
nem imaginávamos que estaria hoje aqui, achando que os dois estavam com Covid, né? Deus, negativo os dois. É agradecer. Obrigado, Senhor, sabe? Pela sua poderosa mão, pela sua graça, pela sua bondade em nossas vidas. Te agradeço, te agradeço, te agradeço. Verso 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Olha aqui, irmão. Ele pega 12 pedras. Essas 12 pedras simbolizam cada tribo de Israel. Apesar de que agora já está a igreja, a tribo de Israel dividida, um no norte e um no sul. Judá e Israel. Está dividida agora. Mas ele pega 12 simbolizando cada tribo de Israel. Cada tribo de Israel. E o que Elias faz mais, irmão? Ele diz: olha, através de Jacó veio a palavra do Senhor, dizendo. Qual é a palavra de Deus através dessa família, através desse povo? A palavra é: Israel será o teu nome. Amém? Meu irmão, pode ligar o ventilador, viu? Pode ficar à vontade aí, liga o ventilador. Pode apertar o botãozinho aí. Em nome de Jesus, viu? Coloca Gênesis 32. Gênesis 32. Gênesis 32. Também Jacó seguiu o seu caminho, o anjo de Deus, de sair ao encontro. Vai lá. Quando os viu, disse: este é o acampamento que se chamará Manaim. Pode ir, Saulinho, vai lá. Vai lá, pode ir. Vai lá para o 22 logo, pronto, 22. Levantou-se naquela noite, tomou 2 das mulheres. Pode não, viu? Isso aqui não pode, porque às vezes a gente olha assim na Bíblia, tomou 2 mulheres. Então, se esse cabo pode, eu posso. Não. A Bíblia diz que cada um casa com a sua uma mulher, né? Aqui, ele tinha 2, mas você não sabe o preço disso aqui. Você não sabe a consequência disso aqui. Porque eu já vi uma história de um empresário aqui na cidade. Salomão teve 1000 porque eu não posso ter 3. Claro, né? Tem pessoas que pegam algumas falhas, né? E alguns homens, porque os homens na Bíblia, os patriarcas e profetas, nenhum foi perfeito. Eram homens pecadores, né? Erraram, mas sofreram consequências de cada erro. Não é? Aí tem gente que pega um erro, aí quer justificar o seu erro. Por que não pega os grandes exemplos, irmão? O exemplo de José, de Estevão, né? O exemplo de Maria. Por que não pega os exemplos bons, né? Aí pega o exemplo negativo. Mas veja o preço. Você quer pagar a conta também? Vai pagar a conta. A conta vai junto, né? Vai junto. Levantou-se, tomou suas mulheres, suas servas e 11 filhos, transpôs o val do Jaboque. Vai lá. Tomou e fez-lhe passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Olha aqui, irmão. A luta na vida, as circunstâncias na vida, há momento na vida que é só você e Deus. E mais ninguém. Você e Deus. É dobrar o joelho e lutar essa batalha espiritual. Porque só você sabe o que está aqui. Só você sabe das suas profundas necessidades. Que você não revela para ninguém. Que você não diz para ninguém. Tem necessidade da alma que você não diz. Ore por mim. Você não diz. Você só diz: ore por mim, Deus sabe. Você não conta. Então essas profundas necessidades da alma, é você e Deus que vai entrar numa batalha espiritual. E Jacó sabe porque ele está lutando.
Jacó, ele enganou seu irmão, Jacó enganou seu pai, Jacó enganou todo mundo, ele usurpou o direito de primogenitura do seu irmão. O seu irmão está tentando matar, é o vingador de sangue, como chama a Bíblia, não é? Ele ali agora numa batalha, numa luta. Por quê? Irmãos, isso é natural. Quem engana, será enganado. Jacó não enganou seu irmão, agora seu tio Labão, né? Agora enganou ele. Ele sai da casa do tio agora, né? Com a família, e agora entra num val do Jaboque, agora numa batalha espiritual, numa luta com Deus. Olha o que aconteceu, essa luta. Vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, senão me abençoares. O anjo toca nele, ele sai mancando. Irmão, olha aqui. Você já ouviu aquela expressão dizendo assim: esse aí está marcado por Deus. Esse Jesus marcou ele. Já viu isso? O povo dizendo: esse aí Jesus marcou ele. Ela está marcada pelo Senhor. Sabe o que é isso, irmão? É uma marca da graça, do amor, da misericórdia de Deus sobre a vida dele. Lembra quando Caim matou Abel? Deus colocou um sinal na testa dele. O que foi que ele disse para Deus? Eu vou sair por aí, e quem me encontrar vai me matar. Foi o que Deus disse? Eu vou colocar esse sinal da minha graça, da minha misericórdia na tua vida, e que te encontrar não vai fazer mal a você. Irmãos, nós somos marcados pelo Senhor. Quando o anjo destruidor passava por cima do Egito, havia uma marca no umbral da porta de cada crente. E quando o anjo destruidor passava aqui, via a marca, naquela casa, naquela família, eram todos poupados, porque havia a marca do sangue de Jesus. Você tem a marca, meu irmão. Tua família tem a marca do sangue de Jesus. O diabo está doido para destruir tua casa, tua família, mas não pode, porque você tem a marca do sangue de Jesus. Não dá. Entende isso? Não existe batalha entre Deus e o inferno, não. Deus já venceu. Existe uma batalha entre a igreja e o inferno, mas a igreja em Cristo é mais do que vencedora. Somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então o anjo toca em Jacó, marcando ele, deixando uma marca. Ele disse: olha, Jacó diz: já rompeu o dia. O anjo disse: me solta. Ele disse: não, eu não vou te soltar até você me abençoar. Sabe o que significa isso aqui, irmão? Perseverança. É não desistir. Irmãos, o diabo, o inferno, o inimigo das nossas almas sabe a estratégia que ele usa para você desistir. Ele sabe como você é fácil de desistir das coisas. Você cria um projeto, logo desiste, logo desiste, sabe? Mas há uma perseverança em nós. Tem que haver. E aí a Bíblia diz lá em Atos 2, 42, depois você volta para aí, Saulinho. Atos 2, 42. Olha a igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? A igreja primitiva, ela perseverava. Romanos 12, 12. Olha o que diz em Romanos 12, 12. Alegrai-vos, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, vai passar. A tribulação não é para sempre, ela vai passar. Porque o que vai ficar sobre nossa vida é um peso de glória incomparável, acima de qualquer comparação. Então, alegrai-vos na esperança. A esperança da igreja é certa.
Tem um ditado que diz: a esperança é a última que morre. A nossa é: ele vive para sempre. Ele reina para sempre. Porque a nossa esperança não é algo, é uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus de Nazaré. Ele é a nossa esperança. E aí ele diz assim, ó: na oração perseverante. A minha palavra para você nesse dia, irmão, nessa manhã é: persevere na oração. Eu não sei se você já parou de orar. Tem jeito mais não, pastor. Olha, para mim acabou, não tem jeito. Já lavei as mãos. Não faça como Pilatos. A culpa é sua. Apesar que Pilatos não teve culpa de entregar um inocente, sabendo ele. A mulher dele teve um sonho: oh, meu filho, esse homem é inocente. Lave as mãos não. Não, vou deixar para lá, vou deixar a vida me levar, né? Não, continue orando, continue perseverando, não desista. Uma hora ou no tempo oportuno, no tempo certo, Deus agirá na tua vida, no teu lar, na tua família, e o nome dele vai ser glorificado. Amém, igreja? Volta lá, Saulinho, para Gênesis, viu? Depois você volta para lá. Pode ir. Pode ir. Vendo este que não podia, vai, pode ir. 6. Perguntou-lhe, pois, como te chama? Olha só aqui, irmão. Perguntou, como te chamas? O anjo pergunta àquele homem, a Jacó: como é seu nome? Como você chama? Aí como é que ele responde o nome dele? Ele respondeu: eu me chamo mentiroso. O meu nome é enganador. O meu nome é trapaceiro. Esse é o meu nome. Na batalha antiga, quando uma pessoa dizia o nome, ele estava dizendo: eu me rendo, eu me entrego. O que Jacó está fazendo? Se entregando, dizendo: eu me rendo, Senhor. Eu não aguento mais mentir, eu não aguento enganar mais as pessoas, eu não aguento me enganar a mim mesmo. O nome Jacó é mentiroso, é enganador, suplantador. Esse é o nome dele. Porque havia uma cultura da época que o nome trazia a personalidade ou o caráter da pessoa, né? Caráter. Então, quando ele diz o nome dele, ele está dizendo: eu me rendo, Senhor. Não é assim hoje? Quando você reconhece que é pecador, você está se rendendo a Cristo, Senhor. Eu pequei, eu sou pecador. Eu reconheço que sou pecador, Senhor. Tem misericórdia de mim. Você está dizendo: eu me rendo, eu me entrego ao Senhor, que pode mudar a minha vida, que pode mudar a minha história. Agora olha aqui, irmão. Pelo fato dele reconhecer quem ele é, e se entregar, e reconhecer a sua identidade, olha o que é que Deus fez com ele. E pode fazer com você nessa manhã. Então disse o anjo: já não te chamarás Jacó, mentiroso, enganador, e sim príncipe. Você agora vai ser um príncipe. Você agora vai ser um vencedor. Você agora vai ser uma nova pessoa. Você vai ser Israel. Pois como príncipe, lutasse com Deus, e com os homens prevaleceste. Está vendo? Quando nós reconhecemos, irmãos, quem somos, Deus tem poder de mudar a nossa vida. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer à igreja de Corinto que aquele que está em Cristo, ele diz assim, ó, pode botar, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, passadas, velhas, já se passaram. Eis que tudo se fizeram novas. Nova.
Porque lá em Apocalipse 21:5 diz: Deus faz nova todas as coisas, irmão. Você é um novo homem, tem uma nova mulher, que mudou tudo. Ah, pastor, eu só mudei de roupa, mas a minha cabeça continua podre, suja. Meu coração ainda odeia, ainda é depósito de mágoa e de ressentimento. Não, 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 não. Mude por completo. Jesus faz a obra por completo. E Ele vai aperfeiçoando até Jesus voltar. Como disse Paulo em Filipenses 1:6. Aquele que começou, Ele vai terminar até a volta dele. Então somos uma obra em construção. Todo dia precisamos mudar. Todo dia Deus precisa mudar algo na nossa vida. Amém, igreja? Então volta lá agora para a 1 Reis. Verso 'Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha. 34. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, fazei de novo. Disse mais: fazei de terceira. E o fizeram terceira vez. 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: olha a oração dele. Ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaque, não é mais de Jacó, é de Israel, porque ele mudou a vida desse homem. Ele mudou a geração desse homem. Ele mudou a história desse homem. Agora olha aqui, irmão. Porque Deus é Deus de Abraão. Você lembra de Gênesis 11:12? Quando Deus chama esse homem. Deus chama Abrão. Depois se torna Abraão. É outro significado de nome. Abrão, exaltado, orgulhoso, soberbo. Abraão, pai de uma grande nação. Abrão, sai da tua terra. Sai do meio da tua casa, da tua parentela. E vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Abraão não pergunta se tem garantia. Eu vou ganhar o que lá? Qual é a segurança que o Senhor me dá para mim sair daqui? Ele não pergunta, ele só sai. Porque ele confia que Deus, aquele que chama, ele vai cuidar. Amém? Aquele que te chamou é o mesmo que vai cuidar de você. É só lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, preocupação, porque ele cuida de você. Esse é o Deus de Abraão que chama e que ele obedece, e que se torna pai de uma grande nação. Porque é o Deus de Isaque, irmão, é o Deus daquele que nasceu segundo a vontade de Deus, segundo a promessa de Deus. Porque o Deus de Israel é o Deus que muda a história. Então é o Deus de gerações, muda a nossa história. E muda, né? Então Deus que vem de gerações em gerações, trabalhando, agindo na vida de cada um, né? Cada um de nós. E aí ele diz mais, olha a oração dele. Deus de Abraão, de Isaque e de Israel: fica hoje sabido que tu és Deus em Israel. Irmãos, o testemunho, o exemplo, a vida de Abraão, de Jacó, desses homens, são testemunha de que Deus, Ele é Deus. Eles não, na luta, no sofrimento, deixa o Deus verdadeiro e vai servir aos deuses falsos. Eu não sei se vocês lembram de um pastor chamado Von Helder. Lembra desse nome? Nenhum de vocês. Quem foi Von Helder? Foi aquele pastor que numa televisão rede nacional pegou uma imagem e chutou. Esse é Von Helder. Quase morre de cascudo. Se soltasse ele na rua, ele morria de... Cada um desse um cascudo, porque o povo queria matá-lo. A Igreja Universal bota ele para um outro país. Aí criaram uma história. Olha a história que criaram.
que Von Helder adoeceu de uma enfermidade incurável. Ele vai para um hospital, uma enfermeira bem pretinha cuida dele, muita atenção para ele. Ele é curado e sai, volta no hospital para agradecer aquela enfermeira que dispensou tanta atenção. Aí ele, não, aqui não tem essa enfermeira não. Aí disseram, é fulana de tal. Você está entendendo, né? Que história é essa que ainda continua pastor por aí? Entende? Existe história de crente que voltaram. Eu conheço crente aqui dessa igreja que voltaram para o catolicismo. Eu conheço. Conheço. Voltaram de novo. Mas ele está dizendo aqui, ó. Nosso Deus é Deus. Porque a gente continua adorando o verdadeiro Deus. Nós não voltamos, como diz a Bíblia, a aquilo que o cachorro colocou para fora, comer de novo. Não, não. O testemunho nosso, apesar das lutas e sofrimento, continuamos confiando no Senhor, Deus de Israel. Eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. 37. Responde-me, Senhor. Responde-me. Para que este povo saiba que tu, Senhor, és o Deus que fizesse retroceder o coração deles. Senhor, nos responde. Responde, Senhor, nossa oração. Essa é a oração de Elias, pedindo que o Senhor dê resposta para ele. Porque aquele que responder, esse será o verdadeiro Deus. Responde-nos, Senhor, para que todos saibam que tu és Deus. A gente faz essa oração, irmão, a gente não ora assim. A gente ora só pedindo coisas, me dá, me dá, me dá, me dá, me dê. E a gente escuta tanto mensagem de igrejas neopentecostais que é só pedindo, e exigindo de Deus como se Deus fosse um garçom da gente. A gente acredita que é assim, e a nossa oração é assim, me dá, me dá, me dá, me dá. Me dá para quê? Ou dá por quê? Por que Deus tem que te dar? Quem é você? Quem somos nós? Para estar exigindo de Deus alguma coisa. Ele responde se Ele quiser, e responde para a glória dEle. Então a minha oração é, se o Senhor quiser responder, para que o teu nome seja glorificado, me responde, Senhor. Fala, me dá uma resposta, porque eu preciso dessa resposta, e para que o povo saiba que o Senhor é Deus. Porque Jesus, diante do túmulo de Lázaro, orou alto, gritou, aumentou um pouco a voz. Por que Jesus fez isso? Sabe por quê? Porque a multidão em volta, curioso, pudesse saber que ele é o Messias enviado. Por isso Jesus orou alto. Há momento de levantar a voz, sim, mas há momento, irmão, que dentro da alma a gente ora, e Deus está ouvindo a nossa oração. Para não pensarmos que Deus só fala num barulho, não, Deus fala também numa brisa suave, a calmaria. Deus fala. E às vezes a gente batista é taxado, aqueles crentes são lá, crente nenhum dá glória a Deus. Muitos de nós aqui estamos dando glória a Deus aqui dentro, ó, exaltando o Senhor, glorificado seja o Senhor, louvando a Ele, bendizendo a Ele. Entende, irmão? Verso 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Deus respondeu com fogo. Uma língua de fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. Ele é o verdadeiro Deus. Esse é o verdadeiro Deus. 39. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Agora, todo Israel
Porque até o povo de Israel estava cocheando entre dois pensamentos, né? É preciso ele dizer, ó, ou vocês adoram a Deus ou Baal, mas não dá para ficar em cima do muro, não. Ah, eu vou agradar o mundo e vou agradar a Deus. Não agrada nenhum dos dois. Ou você é crente ou você não é crente. Não existe meio termo no cristianismo. Neutralidade não existe, né? Ou é, não é. Ou é ou não é? Quando Deus responde, todo o povo, Israel, e ali no Monte Carmelo, quantos profetas subiram para o desafio? Quantos profetas de Baal era? Quem lembra? 450, não era? Mas lá tinha, sabe quanto mais? Tinha mais 400 de a zero. Então Elias batalhou com 850 profetas. Mas o homem que estava com Deus, meu irmão, não importa a quantidade de luta que se levanta contra você, se você estiver com o Senhor, você é mais do que vencedor. Não importa. Não importa quantos os Golias ou o tamanho dele, o que importa é que você diga para a luta, para os Golias que se levanta contra você: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. Irmão, reconhecer agora que Ele é Deus. Reconhecer agora, volta lá, Saulinho. Reconhecer que o Senhor agora é Deus. Olha aqui, irmão. Quando Sadraque, Mesaque e Abidenego foi lançado na fornalha pelo um rei tirano, ímpio, mau, chamado Nabucodonosor, lança esse jovem na fornalha. Quando ele olha, veio o quarto homem, Deus ali com aquele jovem. Qual agora, o que o rei diz agora, depois? O que ele diz, irmão? O decreto que ele faz: a partir de hoje, todos nós vamos adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego. Quando Daniel é lançado na cova, que o rei Dario, Deus dá livramento a Daniel, o que o rei Dario diz? A partir de hoje, vamos adorar o Deus de Daniel. Quando a igreja de Jesus, ela dá um testemunho da fidelidade de Deus, e mantém a fidelidade de Deus em tribulações e sofrimento, o povo lá fora vai reconhecer que o nosso Deus é o verdadeiro Deus. O problema é que nós estamos vivendo uma gangorra, irmão. Você não dá testemunho no seu trabalho, na sua repartição pública, você não dá testemunho na sua rua. Como disse Silas Malafaia, no condomínio que ele morava, mudou um crente, soltaram fogos. E Silas perguntou: hoje não é tempo de soltar fogos, o que está acontecendo? Era festa porque um crente saiu daquele lugar. Hein, irmão? Será que se você mudar de casa, teus vizinhos vão fazer uma festa? E saiu você daquela rua? Ou eles vão chorar? Ou eles vão lamentar? Dizendo: meu Deus, saiu um anjo dessa rua. Meu Deus, foi que houve, né? Precisamos dar testemunho, irmão, para que Mamanguape, Rio Tinto, Itapororoca, Pitanga, Camaratuba, saiba que o nosso Deus é um verdadeiro Deus. É o verdadeiro Deus. Que o povo reconheça que existe um Deus. Quando eu assumi a igreja no campo, eu olhava e dizia: meu Deus, acaba dessa casa não vem, e Rita não vem, e Rita, o povo da rua, ninguém vem na igreja. Peraí, fiz uma leitura de contexto. Que é leitura de contexto? Eu peguei a juventude e a igreja no domingo de manhã, com uma fichinha: qual a tua religião, é desviado ou não, frequenta alguma igreja, quer fazer um estudo bíblico na tua casa. Distribuiu o povo só naquele quadrado ali. Voltamos sabendo que o vizinho era desviado, o outro era católico, o outro não era crente, era ateu. E viemos com 20 fichas para fazer estudo bíblico. 20, isso numa manhã. Começou o vizinho se converter do lado da igreja, o Lenildo, começou o outro vir, começou o outro lá, começou o Pirrita a escutar, começou o outro. Eu disse: Deus,
O Senhor é Deus nesse lugar. Mostra para essas pessoas que o Senhor é verdadeiro Deus. Que o Senhor é Deus de mudança, de transformação. Hoje eu tenho uma amizade em Goreto com Dona Rita, maravilhosa, irmão. Mas quantas vezes os crentes da igreja tampavam a garagem de Dona Rita não saía. Oberdan, né? Já tinha uma fama de caba brabo. Botava lá, o Oberdan chegava, pastor, por favor, dá para mandar tirar o carro. O senhor não bota no portão de Oberdan e de Dona Rita, não. Libere Dona Rita, pelo amor de Deus. Uma amizade hoje, até hoje, com Dona Rita. Sabe, um carinho dela colocar o nome de Gorete nas suas orações. E uma torcida que a gente vê que ela chora quando fala, sabe? Então precisamos dar testemunho para que Mamanguape saiba que Deus é Deus. Amém, igreja? Você está entendendo isso, irmão? Então, meu irmão, dê testemunho. Que Deus é na sua vida. E de que Deus responde sua oração. Se preciso você aumentar a voz para que teu vizinho saiba que você está orando por ele, ou orando por uma situação, ore. 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 Quantos milagres, irmãos, Deus tem feito nessa igreja durante esse ano? Grandes milagres. De recém-nascido, do médico dá 6 meses de vida, Thaís Tezinha com 1 ano e 1 mês. De Maria Júlia, que estava na UTI, nasceu prematura, de estar entubada, sendo alimentada. Maria Júlia voltou para casa. Maria Clara, nós estamos orando por ela, a sobrinha da irmã Mel. Tantos outros nós estamos orando. A igreja orando e Deus fazendo milagres. Porque nós podemos recitar e declarar o que diz o Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Por último, 40. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Irmãos, mate todo o pecado que tem em você. Deus, mate todo o pecado que é na minha vida. Toda inclinação, desejo que não é da tua vontade, que o Senhor mate em minha vida. Mate em minha vida. Amém, igreja? Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Deus abençoe sua família, sua vida. Sabe? E está aqui um casal, chegou primeiro o rapazinho, né, irmã Marta? Disse, quem é você? Ele disse, aí disse o nome do pai, da mãe, né? Ele disse, bem-vindo. Mas está ali o pai dele, a mãe dele. Queria que ficasse de pé. Eu não conheço os irmãos, mas a gente quer dar um bem-vindo para os irmãos. Como é que a igreja diz para esse casal, para essa família? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Bem-vindo, viu, meu irmão? Minha irmã, bem-vindo, viu? Igreja, vamos cantar um hino? Enquanto a gente canta, a gente traz a oferta. Vamos dividir em sala, né? A gente tem nosso culto devocional.